Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deixando claro para todo brasileiro ouvir que os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, estão unidos, estão de acordo para manter a democracia aqui no Brasil. Apesar de termos bolsonaristas que tentam trazer o caos aqui para o Brasil, com o bolsonarismo sujo, com covardia e mentiras, o Davi Alcolumbre deixa claro que o Brasil está unido e mais democrático do que nunca. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Diário para nomear ministro e exonerar é o presidente do Brasil. O governo que nós estamos vivendo do presidente Lula é um governo de coalizão. Clássico. O governo chama, convida vários partidos políticos e agremiações partidárias, constrói uma base sólida no Congresso, a Câmara e Senado, e compõe o governo abrindo agendas e pastas ministeriais para sua composição. Passado 2 anos dessa primeira conversa, e eu posso registrar para você que na primeira conversa que eu tive com o presidente no início do mandato dele de presidente, eu tratei da reforma ministerial. Olha aí. Há 2 anos atrás, enquanto senador da República, enquanto dirigente partidário, eu tratei sobre as nomeações e a participação do União Brasil no governo. Mas agora, nessa nova reforma ministerial de 2 anos, especificamente comigo ou com a União Brasil, eu ainda não tive o privilégio e a oportunidade de tratar com o presidente Lula especificamente sobre nomeação de ministro, sobre composição de governo, sobre o futuro desse segundo biênio do governo do presidente Lula. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento nós vamos fazer essa conversa, até porque tanto os republicanos do presidente Hugo Mota, que está no governo, como a União Brasil, que está no governo, merece e é necessário que se tenha uma conversa para tratar esses assuntos de governo, principalmente de coalizão, que é o governo que o presidente Lula vem nos liderando. Olha isso, Davi Alcolumbre deixando claro, explícito, deu de bolsonarista sujo. Vamos fazer essa união entre o judiciário, legislativo e executivo. Executivo é o presidente Lula, que é o maior nome da política brasileira. Venceu com 60 milhões de votos, ou seja, o Brasil está indo de uma maneira convicta e deixando que a democracia controle todos nós. E a democracia é a única que pode Admirável fazer isso. Leila do vôlei. Aproveitando aqui que você falou rapidamente uma frase a respeito da independência entre os poderes, né? Você, em 2019, você foi muito um apaziguador, né? Ou, digamos, o bombeiro, né, do legislativo, representante do legislativo à época que você era presidente, muito da relação do executivo. Na época era um outro governo, né, na disputa, né, naquele ambiente muito tenso que havia com o judiciário. Isso a gente acompanhou demais, Davi. Você foi muito importante naquele momento, nessa relação. Hoje nós estamos vivendo um outro momento em que a gente está vivendo uma certa tensão, né, com o judiciário. Qual é a tua postura com relação? Estou falando das emendas PIX, né, de todas as decisões que o STF vem tomando. Qual é a sua posição? O que você pensa com relação a esse relacionamento do legislativo atualmente com o judiciário? Leila, eu penso que ele deve ser para o país o melhor possível. E eu vou trabalhar como trabalhei em 2019 para que isso aconteça. Concretamente, o que há da parte de algumas lideranças políticas no parlamento brasileiro é sempre a opinião em que o judiciário está se metendo em assuntos que dizem respeito ao legislativo e até mesmo ao executivo. Se você for ver do ponto de vista legislativo, o judiciário ele só age quando provocado. Tem uma coisa que nós temos que discutir urgentemente no Brasil, que hoje tem no arcabouço jurídico do Brasil, você tem 300 instituições que podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com qualquer instrumento jurídico, questionando alguma decisão de alguém, seja do Executivo ou seja do Legislativo.
Nós temos que urgentemente limitar isso, porque não cabe nenhum superior tribunal, como é o STF do mundo, ter a legitimidade das ações. 300 organismos poderem entrar com ADIM, com mandado de segurança, com algum recurso. Ou seja, o judiciário ele é sempre demandado, ele é sempre instado a responder alguma coisa. E quando ele é instado a responder alguma coisa do ponto de vista jurisdicional, digamos assim, e quando ele tem um leque muito grande de pessoas que podem ingressar no Supremo, acaba algum desses descontentes que ingressaram no Supremo contra o Legislativo ou contra o Executivo, tendo êxito nas suas decisões. Olha isso. Temos aqui o Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Também temos o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Eles dois são os maiores nomes do Legislativo brasileiro. Temos Roberto Barroso, que é o presidente do STF. E temos Lula, que é o presidente do Executivo. Esses quatro, mostrando união, jogando para a sociedade meios democráticos de ações diretas para a sociedade. Isso é o melhor que o Brasil pode ter. Isso é melhor do que ter qualquer bolsonarista tentando comandar esses meios. Os democráticos são os melhores. Ditatoriais, não. E que são inerentes a esses dois poderes. O judiciário é para isso, ele decide judicialmente e juridicamente. Então a gente tem que fazer um debate sério sobre esses atores que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, questionando inclusive as legislações que são votadas pelo Congresso ou as decisões políticas tomadas pelo Executivo. Por quê? Porque em um momento ou outro vai ter uma decisão que agrada e outra que desagrada. Então, se nós limitarmos o leque de pessoas ou de organismos que podem acessar o Supremo, a gente talvez tenha uma convivência mais pacífica nessa relação. Porque sabe o que acontece também? A Câmara dos Deputados vota uma lei, 450 deputados votam uma lei de 513 deputados. O Senado referenda essa lei com 60 senadores ou 70 de 81. Entra uma instituição no Supremo Tribunal Federal questionando o trecho da lei ou a lei toda. E um ministro do Supremo suspende a lei. Isso está errado mesmo. Não tem condições. Porque uma decisão monocrática de uma autoridade da Suprema Corte suspende uma lei votada num Congresso de 593 congressistas, 513 deputados e 81 senadores, 594. Então isso acaba gerando de novo uma tensão e um atrito permanente em relação às decisões do Judiciário. Então nós votamos uma PEC em relação a isso, está na Câmara dos Deputados, que só o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma decisão do colegiado do Congresso Nacional. Mesmo que ele altere no Pleno, mas ele está alterando com a maioria, não com uma decisão de um ministro. Como é bom ter um político que fala diretamente, fala a verdade, fala sobre união, que fala sobre democracia, que fala que pode haver empecilhos, mas esses empecilhos deverão ser claramente solucionados e seguiremos com a democracia. Isso aqui acentua em nós um poder democrático maior quando a democracia está sendo bem servida. Obrigado, Davi Alcolumbre. Eu votei favoravelmente a essa proposta. Mas não me referindo a isso, mas falando isso, o que eu acho que tem que ter todos os dias é conversar, dialogar e buscar o entendimento para a gente pacificar o Brasil. Não adianta, esse atrito institucional não leva o Brasil a lugar nenhum, enfraquece o Judiciário, enfraquece o Executivo e enfraquece o Legislativo. Isso é verdade, Davi Alcolumbre. É uma pena que dentro do Congresso tenhamos muitos bolsonaristas tentando trazer o caos, tentando fazer grandes badernas. E eles, sim, trazem a discórdia, tentam trazer a discórdia para os três poderes. Apesar do judiciário ser composto por menos pessoas, significa que o Congresso ele se enche muito mais de bolsonaristas.
e a maioria é golpista. Por isso que eles têm que ser os primeiros a serem combatidos. Muito obrigado, Davi Alcolumbre. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa um like, comenta, compartilha, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, a democracia continua, mas o L continua chorando. Muito obrigado pela sua companhia, vejo você na próxima, se cuida, até lá, fui.